Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Esse que vos fala é João Brito, seu host favorito. E olha, vocês devem ver. Ah, João, você nunca mais mudou as corzinhas, você tava falando que ia mudar e etc. Nosso patrocinador não permitiu. Ele falou, deixa as corzinhas para você se lembrar de falar do core.dev. Core, como se escreve core, João? Um Q de queijo. Q-U-O-R.dev. Core.dev. Suas imagens seguras, hardenizadas, você já sabe sobre isso. A Bitnami já saiu do jogo. Se você ainda tem alguma rodando aí, pelo amor de Deus, vamos resolver essa parada, tá? Mas acessa lá pro meu patrocinador perceber e falar assim, vamos colocar muito dinheiro no Cubicast e o João vai viver só disso. Mas enquanto isso não acontece, tá bom? Eu vou gravando nas horas vagas, que normalmente eu não tenho horas vagas. Então a gente grava à noite e por isso vocês devem agradecer nos comentários aí nossos convidados. Vamos começar por ela, tá? A presença feminina nessa edição aqui. Larissa, conta pro mundo quem é você e vamos nessa. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que vocês vão escutar a gente, mas eu sou a Larissa Vitoriano. Bom, tem algumas apresentações que eu posso fazer, mas sou mãe de pet da Frida Maria, eu gosto muito de ler e atuo como Developer Relations no iFood. Então aqui algumas apresentações. Pensando em academia e títulos, acho que é interessante pensar na minha história, mas eu sou formada em jornalismo, eu tenho mestrado em TI e agora eu estou estudando neurociências na USP, então assim, não é nada linear, mas isso tudo fez sentido na minha cabeça e faz sentido com a minha história. Que massa, que massa. Olha, daqui a pouco eu te pergunto o que Developer Relations faz, mas uma coisa que a gente já pôde perceber nos últimos episódios é que a mulherada estuda 1000 vezes mais que os homens. Os caras que vêm aqui, a maioria é semi-analfabeto igual eu. E vocês estudam coisas muito diversas, né? Vamos entender mais sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos um segundo integrante, ou terceiro, né? Contando comigo. Então, nosso terceiro integrante, que eu conheço de longa data e que eu tava contando pra minha esposa hoje. Um cara que vai participar do Cubicast hoje é um cara que eu não sei por que ele gosta de mim, de graça. Então, Luiz, obrigado. Conta pro mundo quem é você aí e por que a gente tá aqui hoje. Cara, antes de falar quem sou eu vou falar porque eu gosto de você. Eu gosto de você porque a gente implementou um cluster de Kubernetes quando o mundo nem era mundo há uns 10 anos atrás. E eu lembro que a gente implementou isso rodando, brigando para ter 4 máquinas com 16 GB de RAM. Pode crer, é verdade. Então você merece meu respeito, porque você estava nessa jornada aí quando as coisas eram realmente difíceis de acontecer. Boa. Até pela história de 10 anos atrás já deu pra perceber que eu sou um jovem senhor, mas eu sou o Henrique, um cara de vários hobbies e de hobbies cíclicos. Então hoje, por exemplo, eu tenho andado muito de moto e cuidado de planta, que é o que eu tenho gostado de fazer, mas eu também tenho cachorro, tenho ali meus filhos. E eu trabalho no iFood, já tenho quase 5 anos que eu tô aqui no iFood. Eu lidero os times os domínios que a gente chama Developer Experience e Core Components. A Lari trabalha conosco lá. E também sou Chapter Lead de Engenharia aqui do iFood. Chapter no iFood é um jeito diferente de fazer as coisas. Esse sou isso que eu faço. Boa. Olha, uma sugestão aí, vocês podiam publicar um paper com aqueles desenhinhos do Chapter igualzinho do Spotify, e aí todo mundo para de usar os do Spotify e passa a usar os do iFood. Aí assim. O nosso não tem nada a ver, muito nada a ver, né? Mas tem pouco a ver com chapters de Spotify, digamos assim. São coisas bem diferentes. Mas que da hora. Seu iFood, arruma um cupom aí pra gente colocar aqui no Cubicast. Cubicast 100%. Não existe esse cupom, gente. Não adianta colocar, tá bem? Escuta o Cubicast sem comer. Aí vai ser melhor pra sua saúde. Tá? E aí pede um iFood depois. Mas olha, vamos começar, Larissa, explicando pra gente o que é esse lance. Eu acho que tem 2 coisas que a gente já falou aqui difíceis, que é DevX, talvez esse tá um pouquinho mais, né, aparecendo, por causa de plataforma engineering, eu acho, e o que é Developer Relations, e qual é a relação entre essas 2 coisas. Fiz um link demais agora. Boa, vamos lá.
Acho que a área de Developer Relations, ela é considerável nova aqui no Brasil, né? Pensando numa perspectiva ali de carreira e até de trajetória. É um pouco até curioso como que eu comecei a atuar como Developer Relations especificamente. Tem vários papéis dentro da área de Developer Relations, tá? Tem Advocate, tem Community Manager, tem Technical Writers, mas assim, todos esses papéis, eles acabam convergindo numa estrutura que é o quanto você une empresas e comunidades numa perspectiva de produto e várias frentes, né? Mas Developer Relations é absolutamente isso, né? Quanto você faz esse relacionamento entre pessoas desenvolvedoras para fazer a adoção de um produto ou para você melhorar a comunicação entre engenharia e outras áreas. Então, acaba sendo uma área bem cross e bem interseccional com outras áreas, né? Numa perspectiva, numa empresa ou até de comunidade. Mas acho que sempre existiu o DevRel para quem atua com comunidade, né? Então, quem gosta de comunidade, quem gosta de contribuir com conteúdo, quem tem aquela veia de comunicação, mas compartilhar mesmo, é muito essa vibe de Developer Relations. Então, acho que é um pouco assim. E eu comecei na área de uma maneira até um pouco curiosa, assim, porque eu atuava como desenvolvedora de bot, eu desenvolvia bots, eu era ali desenvolvedora pleno. E aí, eu tinha uma chefe que falou pra mim, Lari, a gente vai ter uma área, a gente vai estruturar uma área e tal. E a gente queria muito entender, assim, se você topa participar disso. E foi mais ou menos assim que eu comecei na área. Eu nem sabia o que era, mas eu já participava de comunidades e já fazia eventos de comunidades de diversidade de mulheres na tecnologia. Então, eu meio que comecei na área dessa forma. Mas acho que foi assim que a gente foi rampando e foi entendendo na minha carreira como trabalhar nessa área. Mas tem várias frentes, né? Você pode desde construção de documentação e jornada de documentação, passando até pela experiência da pessoa desenvolvedora como um todo, que é um pouco do que a gente faz hoje, eu e o Henrique aqui no iFood. Então, você pensar o quanto você pode melhorar essa jornada como um todo, isso desde passando por produtos e onboarding, enfim, tem várias frentes que você pode atuar. Então, aqui é um resuminho do que é Developer Relations. Mas é sempre essa ponte, né, com outras áreas e esse papel ser muito cross. Então, são algumas frentes que a gente pode atuar. Massa, muito legal. Tá bom. E como que isso se traduz, né, na prática com os seus times, né, com os projetos do iFood, no dia a dia, não sei, ou futuro? Perfeito. Vou contar aqui um projeto que a gente tem tocado, um projeto muito interessante. Houve a contratação por meio de um programa chamado Elas São Tech. Então, foram contratadas 50 mulheres juniores, especificamente de back-end. E aí, a gente precisava pensar em como estruturar essa jornada de onboarding, pensar na experiência dessas mulheres nesses primeiros dias, né, nesses primeiros meses aqui no iFood. E aí, a gente pensou como que a gente pode estruturar toda essa jornada e entender e rampagem. Acho que é o principal ponto que a gente tinha muito pensado, né? Nessa experiência, né, pensando nessa experiência da pessoa desenvolvedora, mas principalmente nesse processo de rampagem de carreira. E aí a gente estruturou um programa bem robusto, que ele tem duração de 3 meses, e essas mulheres, elas passam por várias etapas, desde formações de soft skills, de hard skills, e no final elas têm que entregar um projeto que foi desenvolvido pela Squad. E aí, dentro desse projeto, a gente atua com várias frentes. Então, desde o quanto elas entendem o ambiente de desenvolvimento do iFood, passando também pela experiência de soft skills, então, quanto elas aprimoram comunicação, metodologia ágil, um pouco de inteligência artificial. Então, elas têm toda uma jornada pensada mesmo para essa experiência. E aí, pensando em inteligência artificial, por exemplo, que é uma pauta super relevante hoje, né, que a gente tem discutido, enfim, está no nosso dia a dia, não tem como fugir, né, desse assunto. Elas têm, por exemplo, elas têm as skills delas, informações para back-end, mas elas precisam resolver outros aspectos nesse projeto, que ele é 360, e aí precisa vestir ali um papel de produto, precisa vestir um papel de front-end, enfim, alguns dessas ocupações. E aí elas utilizam inteligência artificial nesse aspecto. Então elas têm ali os seus agentes, os seus assistentes, enfim, várias ferramentas também, vários tools nessa jornada para elas. Então, é um pouco do que a gente pensa, né? Materializa Developer Relations, mas com a experiência da pessoa desenvolvedora nessa jornada na empresa, de rampagem no início da carreira. Então, esse é um dos projetos super interessantes, assim, o quanto você auxilia, e aí é um projeto também pensado em mulheres, ou seja, de diversidade e rampagem na carreira. E aí eu fico pensando, nossa, quando eu era júnior, eu queria ter tido uma experiência dessa, assim, acho que para minha carreira teria sido muito, muito interessante. Que legal, que legal. Bom, mas parabéns pela oportunidade de poder estar
do outro lado, né, e fazendo esse projeto tornar realidade hoje, né, e eu não vou dizer que eu sei, porque as escalas são muito menores, mas eu imagino como é difícil. A gente fez um projeto, o apoio da Linux Tips aqui na GitHub, para DevOps na vida real, né? Então era para infra, né? Mas foi muito legal, porque no final a gente conseguiu de 4 ou 5 pessoas, não me lembro agora, uma delas era uma mulher, né? Que ficou com a gente bastante tempo, assim. Foi muito legal ver o desenvolvimento dela. Ela entrou sem saber nada e participou do processo, ultrapassou uma turma que já era da área e tudo mais, sabe? E para entender Kubernetes tem que entender mais um monte de coisa. E ela ultrapassou essas barreiras, correu atrás e pá, ganhou, né? Então, parabéns aí, parabéns pelo processo. Eu tenho uma pergunta sobre isso, se esse processo eu ia usar concomitante, mas eu não tenho certeza se essa palavra é para isso. Se é concorrente ao trabalho, então se esse projeto que elas apresentam e tudo, ou se os estudos vão rodar em paralelo, né, com as coisas que elas estão aprendendo do campo e tudo mais. Perfeito, João. São jornadas complementares. Então, como funciona hoje? Quando elas entraram, né, elas tiveram ali uma semana conosco, que a gente chamou dentro do TechMill Onboarding, que é o programa como um todo. Durante os primeiros 6 dias, elas passaram pelo Code Labs conosco. Então, a gente preparou a máquina delas. Então, vários assuntos, assim, que a gente abordou, né, passando por AI, segurança, observabilidade, princípios de engenharia, um pouco de pipeline. Então, a gente preparou o setup dessas mulheres para que elas pudessem iniciar o seu trabalho. Então, elas passaram por essa jornada de 6 dias conosco, e aí depois elas iniciaram o projeto do onboarding e startaram nos seus times. Então, elas ficam, né, até 20 de novembro, mais ou menos, conosco, de segunda e terça-feira. Então, as segundas e terças elas se dedicam ao projeto, especificamente do bootcamp, e aí os outros dias elas estão alocadas nos seus times, fazendo task, entregando task, enfim, tendo toda essa experiência no restante da semana. Então, são jornadas paralelas, tá? E aí, essas formações também de soft skills, de comunicação, enfim, essas outras oficinas, esses meetups que a gente chama, elas acontecem também de segundas e terças-feiras. E aí, para complementar toda essa jornada robusta, nós temos mentores. Então, nós temos pessoas mentoras aqui do iFood, que complementam e tiram dúvidas delas. Então, de diferentes papéis, né? De produto, de back-end, de front-end, de AI, dados. Então, também é realmente um programa muito robusto, e o quanto a gente pensa, né? E aí o Henrique falou lá no começo, né? De fazer de 2 meses, 1 ano, né? E é exatamente isso, né? Elas têm uma formação robusta, muito densa agora no começo, mas é porque esse processo acelera imensamente lá na frente, toda essa jornada de onboarding pensando em experiência. Então, é muito interessante, assim, né? São vários squads, elas interagem entre si. Então, é um projeto muito, muito interessante. E é o que a gente quer, né? Que essas mulheres, elas rampem na carreira e sejam as futuras líderes aqui dentro do iFood. Esse é o nosso objetivo principal, assim, o quanto elas evoluam na carreira, pensando nessa experiência de onboarding inicial, ser uma experiência muito, muito boa. Legal. Ô, João, uma coisa que, só para complementar a Lari, que eu acho muito legal no programa, é porque o output, assim, o artefato que essas mulheres entregam no final do projeto, é mais rico do que qualquer coisa, de qualquer TCC de universidade, eu posso falar com absoluta certeza. De maneira prática e resumida, a gente está falando que entrega um serviço rodando dentro de um cluster Kubernetes, com observabilidade, instrumentação de tracing, tudo bonitinho, com dados, com algum fluxo interno utilizando AI, interagindo com design, então tem ali um profissional de design que apoia, tendo uma visão de produto claro, ou seja, você interage com os mentores de produto também, e tudo isso rodando em execução. E aí a gente avalia no final, tem um prêmiozinho lá para os times, os 3 melhores, etc. Mas é literal alguma coisa rodando, assim, você tem que clicar e tem que conseguir fazer a coisa acontecer. É muito massa, muito massa. Pô, e eu conheço muito sênior que nunca fez metade disso aí. Exatamente. Não é falando mal dos sêniors por aí, mas é que... Cuidado. Tá tudo bem. Mas falando bem, né? Na verdade, enaltecendo o programa de vocês e essa densidade, né, desse início, assim, é muito legal você conseguir colocar muita coisa em prática, né? Do que vamos fazer esse onboarding aqui,
leiam esse PDF. Aí, que ninguém vai ler essa desgraça. Para com isso. Os dois lados sabem. Quem tá mandando ler e quem tá assinando que leu, sabe que não leu. Nada como você tá na prática, né? Nada como você faça. Uhum. E aí, claro que as dúvidas vão surgir ao longo do caminho, claro que sim, mas a gente tem toda uma estrutura pra isso acontecer. Que massa, que legal. E me diz aí, pô, eu não vou conseguir te chamar de Henrique. Me chama de Luiz, então, já de Luizão. Sempre que vocês escutarem Luiz, tá? Faz um sede pra Henrique. À vontade. Então, Luiz, e onde você vai colocar mais 50 pessoas para trabalhar aí dentro? Me diz aí esse projeto grandioso. O iFood hoje ele conta com, para não falar de visão de squads e times, que é muito difícil, eu não faço a mínima ideia de quantos são, mas nós somos em mais de 1.600 pessoas desenvolvedoras hoje no iFood. Então, por aí já dá para dar uma dimensão da quantidade de times. Antes do processo de contratação, existe uma triagem que é feita, inclusive, pelo time de People Development, para identificar quais são os times que estão prontos para receber uma mulher de nível júnior, digamos assim. Por quê? A preocupação que a gente tem muito genuína não é só de trazer e colocar para dentro, é de realmente reter. Então a gente quer trazer, capacitar e reter. E nem todo time está ali de repente, com tempo para ter um buddy por mais 6 meses, 1 ano, para acompanhar essa mulher e ajudar na rampagem. Então a gente faz esse trabalho. Na verdade, o time de People, que é nosso parceiro nessas agendas, faz esse trabalho de identificar as oportunidades. Então, não basta você ter necessidade de mais gente. Você precisa ter necessidade, mas, porém com o compromisso de que você vai auxiliar, vai assistir e vai suportar essa rampagem. E a partir disso, a gente faz a seleção e depois distribui essas meninas. Muito legal, cara. Eu gostei de ouvir isso, porque, não sei, pra quem ouve, ou talvez pra quem nunca esteve do outro lado da mesa, de quem contrata e de quem tem que pensar em retenção, primeiro, é um processo muito caro contratar uma pessoa. Desse jeito que vocês estão fazendo, é mais caro ainda, tá? Eu sei que vocês têm outras ideias em mente, mas se a gente fosse exclusivamente capitalista, é mais caro, né? Você contratar uma pessoa, treiná-la, você garantir, né? Vou usar o buddy, você garantir que tem um buddy ali para acompanhar essa pessoa, né? Para dar atenção, né? Quantas vezes a gente vê que você contrata, joga na fogueira e aí a pessoa não se dá muito bem e aí você fala, tá vendo? Contratamos errado. O pessoal não quer trabalhar. Campeão, vamos tentar com você, tá bom? Entra lá naquele time. Né? É mais ou menos isso. Não, muito legal ouvir isso, porque às vezes a gente não tem essa visibilidade, né? E realmente é muito difícil, né? Eu posso dizer por experiência própria, é difícil contratar, é difícil reter, então, bom, parabéns, turma. Bom, a Larissa comentou sobre algumas ferramentas e sobre tudo isso dessa rampagem, né? E o que nos moveu para essa conversa aqui foi exatamente isso, né? Como que o dev, né, vai trabalhar aí dentro do iFood para poder entregar valor e não caos. Como que ele vai poder se integrar aí, né, a essa engrenagem que já está funcionando e que tem que ir melhorando com o tempo, né? Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco como que é isso, né? Como que o dev entra aí, como ele vai se integrando a tudo isso e como que funciona, né, no dia a dia, onde que a gente coloca essa IA para funcionar e para a gente parar com ChatGPT e o Cloud Code resolve qualquer problema. Sai daqui você. Assim, não existe uma receita, João, ainda de sucesso absoluto sobre as coisas, assim. A verdade é que tá todo mundo meio que no learning by doing. O iFood começou essa jornada sobre... Acho que assim, AI no iFood é de zilhões de anos, assim, né? O iFood, mas era muito mais aplicado ali a questão do negócio mesmo. O aplicativo, os modelos, roteirização, seleção de menu,
aplicação de desconto, tudo isso sempre teve modelos de inteligência artificial por trás. O que é novo é a gente trazendo IA generativa, digamos assim, para dentro do fluxo de desenvolvimento de software. Uhum. Isso eu acho que é novo para o iFood e para todo mundo. Nós começamos essa jornada já tem um pouco mais de um ano, digamos assim, e talvez começou ali como todo mundo deveria começar, que é disponibilizando licenças de agentes copilots e GitLab Duos e cursors e aiders e assim por diante. Isso aconteceu, sempre teve muito apoio e muita abundância. Fato é que os resultados eles não vieram desde o início. A verdade é que quando a gente olha para as métricas de desenvolvimento e a gente cria ali um marco temporal de disponibilização de assistentes de código, a gente consegue enxergar ou um platô do tipo, nada mudou, você não melhorou o indicador, ou, pasme, uma curva descendente, ou seja, você piorou os seus indicadores de desenvolvimento de software. E isso perdurou por meses. Posso te interromper? Claro. Posso te interromper só um segundo aproveitar que você está nesse início? Eu tinha falado que ia fazer essa pergunta, me esqueci, meu TDAH acabou de me lembrar, eu vou fazer agora para não esquecer de novo. Que eu gostei que você disse sobre os indicadores, que não é um feeling. Eu tô percebendo aqui que o pessoal tá entregando mais rápido. Sai dessa conversa você também. Né? Baseado em dados, tenho certeza que do tamanho do iFood não dá para ser no feeling, mas de qualquer tamanho, por onde vocês começaram medindo, né? E de repente, se você tem uma dica assim para a turma que está querendo medir, querendo colocar cursor aí para a turma, o windsurf, sei lá. No começo nós tínhamos um set de métricas gigantesco, porque nós começamos, a gente fez um trabalho, o iFood é muito builder, né? Então a gente se olhou lá para a plataforma da DX, por exemplo, que fornece ali vários indicadores, cara pra caraca, inclusive, ia ter que virar sócio do iFood. Aí nós começamos a olhar para o relatório de LinearB e o Dora Metrics e o State DevOps Report, enfim, e criamos ali um set de 20, 30 métricas. Pois bem, resumo da ópera, hoje a gente olha para 4 métricas principais. As outras ainda existem, a gente ainda olha, mas a gente olha de uma maneira, digamos assim, secundária. Quais são as métricas que a gente olha hoje? A gente olha para Review Time, Coding Time, Cycle Time e Merge Frequency. Então nós temos uma fotografia desses indicadores, 18 meses pelo menos, e aí a gente começa a conseguir comparar e enxergar as coisas numa picture um pouco maior, assim, sem ter que ficar na noia de ver melhora um dia contra o outro, uma semana contra a outra. A gente já consegue olhar e falar, um mês contra o outro, um semestre contra o outro, um mês de janeiro contra um outro mês de janeiro e coisas desse tipo. Boa. Tá bom. Você estava falando antes de eu te interromper, então, que as métricas estavam ali num platô ou caindo, né? Exato. Não, e eu ia dizer que, e agora, finalmente, de uns meses para cá, ali, recentemente, a gente começa a enxergar uma melhora nos indicadores, mas ainda não está do jeito que nós gostaríamos para uma empresa inteira. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, que é um trabalho de aculturamento, de garantia que a gente está utilizando a ferramenta certa no local certo. E dentro do nosso time, o que a gente faz também, que é um outro time nosso, que é o AI DevTools, que é criar ferramentas e abstrações ainda em cima de AI generativa. Ou seja, entregar as coisas ainda mais prontas para o desenvolvedor de software. Larissa, como é convencer a turma a usar as ferramentas certas e até uma padronização, assim, né? Que aí talvez exija que deixe de lado uma ferramenta favorita e que use as do set, né? Perfeito. Acho que trabalhando com Developer Relations e também pensando muito em DevEx, o que a gente quer no final das contas é que as pessoas reduzam a sua carga cognitiva. Acho que a gente sempre atua e tem esse propósito, né, de redução de carga cognitiva e padronização. Acho que isso a gente consegue entender ali numa perspectiva macro, mas no final das contas o que a gente quer é tornar a vida da pessoa desenvolvedora melhor, no seu ambiente de trabalho, na sua experiência e trazer o que há de melhor no mercado mesmo também
também pensando em ferramentas. Então, mais do que pensando em adoption, estratégia de awareness e etc., que a gente quer também ouvir as pessoas, né? E acontecer esse processo de feedback loop para que as pessoas tragam para nós também o que elas querem usar. E a gente faz muito esse exercício de escutativa, né, Henrique? O quanto a gente escuta também das pessoas, traz esse feedback das pessoas para que a gente possa testar e trazer para elas testarem também. Então, acho que assim, mais do que adoção por adoção, mais do que ferramenta X ou ferramenta Y, que a gente quer é pensar nessa experiência e, no final das contas, redução de carga cognitiva. Então, mais do que fazer as pessoas usarem por usarem, é, na verdade, ouvir o que as pessoas desenvolvedoras do iFood querem usar ou o que elas entendem como interessante, a gente leva para dentro de casa, estuda e entende e devolve essa... E isso é muito numa perspectiva de comunidade até, né? Trazendo aqui para a área de Developer Relations, é muito a escutativa com a comunidade e você trazer e acontecer esse processo de feedback loop, né? Fazer essa roda girar. Então, são alguns pontos que a gente faz e entende aqui muito mais do que adoção por adoção. Legal. Bom, eu ia perguntar aqui sobre o Shadow IT, que muitas vezes está escanteado para segurança, né? Que a segurança é quem vai tentar tesourar, né? Como a gente fazia nos anos 90, que não pode pôr USB na sua máquina, não pode instalar nada, você não é administrador de porcaria nenhuma, você não consegue fazer nada. Usa o editor de texto se quiser, é isso, vai programar novinho. E como que isso funciona para vocês, né? Imagino que deve ser um perrengue para 1.600 desenvolvedores, né? Pior do que um framework de Node que surge a cada minuto, ferramentas surgem, né, a cada minuto também. Assim, óbvio, né? Nós trabalhamos com seres pensantes e com pensamento crítico pra caraca. Então, desenvolvedor de software é uma galera que tem muita opinião, né? Assim, tem os flavors ali, assim, as pessoas... É difícil um anel para todos governar quando a gente está falando sobre desenvolvedor de software. Mas o que a gente faz aqui? Para você ter uma ideia, nós temos 5 ferramentas homologadas de assistente de código no iFood hoje e caminhando para homologar mais 2. O que a gente está falando de homologado? Homologado olha, literal, a gente tem um marketplace dentro de casa, uma prateleira e fala, vem aqui, pega o que você quer. Então tem Copilot, tem Climb, tem Codex, a gente está caminhando ali com o Cursor, vai ter... Tá falando com Windsurf, etc. O dev vai lá, escolhe e pega. E esse processo de retroalimentação entre identificar algo que eventualmente é um Shadow IT, literal, o nosso trabalho captura essa oportunidade, faz o teste, identifica-se para ver se aquela necessidade daquela pessoa, daquele time é genuína. Em sendo genuína, a gente trabalha aqui para saber como que faz para viabilizar. É óbvio, é uma empresa, não é uma ONG. O outro lado também é uma empresa, eles cobram caro por isso. O ROI ainda é necessário, mas existe um esforço genuíno para fornecer ali a ferramenta certa para o público certo. O desenvolvedor, um engenheiro de desenvolvimento de mobile, iOS, não é a mesma coisa do que um cara de back-end. E eventualmente a ferramenta que você serve para um e para outro não pode ser a mesma. A eficácia é muito diferente. Então a gente precisa ter ali o remédio certo para a dor certa, e é nessa estratégia que a gente tem caminhado. Muito bom, muito bom. E eu queria saber um pouco sobre a estratégia desse aculturamento, né, de quem vai entrando assim, e dos que estão também, né, porque, bom, eu tenho certeza que o dev número 1 e o dev número 1.600 tem um espaço de tempo grande entre eles, né? Muita coisa foi mudando aí, e adaptações, né? Então, a cultura também tem que ir se atualizando e se adaptando. Uma cultura para 10 pessoas é diferente de uma para 1.000. Então, como é esse processo para vocês? Quanto vocês conseguem receber desse loop, né, de feedback, né? E quanto que, às vezes, tem que, inevitavelmente, né, ser top-down e coisas da vida? Boa. Posso te contar aqui como é que foi a experiência com Elas São Tech, que foi exatamente o programa que eu toquei. Legal. Elas já chegaram e me perguntaram qual era a ferramenta de AI que elas poderiam usar. E quais, assim, foi bem instantâneo. Elas já perguntaram qual era a principal ferramenta que elas poderiam usar.
E aí nós já liberamos a licença do Copilot para elas usarem ali na jornada, então como ferramenta número 1, além de toda a formação de AI, mas num pensamento macro, né? Um pensamento não só de ferramenta, mas um pensamento de como você pode usar no seu dia a dia esse processo. Enfim, trouxemos um especialista também. Então, pensando nessa questão de aculturamento, elas já trouxeram para nós, né? São, né, mulheres juniores, mas com 2, 3 anos de experiência no mercado. Então, elas já tinham um background pensando em carreira mesmo, em perspectiva e etc. Então, posso te contar um pouco desse detalhe, porque elas já vieram e já perguntaram, já houve ali um pedido mesmo, né, de como elas já poderiam usar. Legal. Dois centes, João, transcendendo um pouco, a Mari falou bem ali de como funciona isso dentro do programa Elas São Tech, mas quando a gente olha para o iFood como um todo, ele é um conjunto das duas coisas que você falou. Na verdade, é um conjunto até de mais do que duas dimensões. Então, você vai ter ali um top-down. O que a gente está falando de top-down? É o Brutal Facts que é parte da nossa cultura aqui. Você tem a nossa liderança mais sênior, que é o Diego, lá que é o presidente. Você vai ter vice-presidente de people, vice-presidente de tech, de produtos, etc., falando constantemente, incentivando e pavimentando, que é a coisa mais importante, assim, você não só incentivar, mas você pavimentar. Como que você pavimenta? Você pavimenta quando você disponibiliza um budget genuíno para que as pessoas utilizem na compra de ferramenta, quando você disponibiliza o budget para que as pessoas possam se capacitar em treinamentos livres ou universidade, coisas desse tipo. Então você tem uma estratégia ali top-down de incentivo, mas também de pavimentação. E você tem o de baixo para cima, que é literal as lideranças mais médias e baixas e os chapters. Então os chapters, eles têm esse papel de reverberar e de cobrir algumas lacunas que eventualmente quando você está olhando lá de cima você não enxerga. Então a partir de chapter nasce muito compartilhamento de conhecimento, desenvolvimento de soluções bem específicas de times específicos. Então, eu sei que tem a galera de Android, por exemplo, desenvolveu um agente chamado Steve Droids, que faz um monte de coisa. Então, ele faz revisão de código, ele faz escrita de documentação, ele faz notificação entre... Cara, nasceu lá, assim, não foi ninguém que... É necessidade daquela galera. Aí tem as pílulas de conhecimento, compartilhamento de... As talks que a gente faz quinzenais. Então, é um misto, né? É o top-down, o bottom-up e essa outra dimensão que são os chapters, auxiliando nessa coisa toda. Que legal, que legal. Vocês citaram em alguns momentos o Copilot. Eu não sei se hoje é a principal ou foi a primeira, assim. Mas como tem sido a experiência de vocês na prática ou dos times, né? O feedback que vocês recebem, assim, de ajuda, né, de suporte, de quanto eles mesmos ganham, né, porque uma coisa é no número, a outra é a percepção, né, da pessoa, né, como isso está ajudando de verdade ou não, porque a gente tem um mixed feelings, né, na internet a gente tem os apoiadores e que tipo, eu digitei um prompt e saiu o novo iFood feito, né, e tem a pessoa que não, vulnerability as a serve, vibe coding vulnerability. Alguém escreveu o que era, eu não me lembro agora, mas, bom, como tem sido para vocês, assim, Lari, eu vou trazer aqui, eu acho que dá para você compartilhar depois das meninas aí do programa, ou de qualquer outra visão que você tenha do chapter. A Lari é chapter lead de... Standards. De Engineering Standards também. Olha, alucina. Quem não alucina? Eu alucino, né? Todos nós, né, Henrique? Todos nós. Um pouquinho. Exigência, a galera é exigente, né? Mas assim, eu gosto de falar as coisas ali mais baseado ali no dado, assim. Quando a gente olha para a nossa taxa de aceitação de sugestão do Copilot, a gente está em 30%. O benchmark que eu vejo, assim, ele pode mudar, né? Tudo bem ser um relatório diferente, mas eu acho que está ali em torno de 27%, 37%, 27%, 35%. Então, nessa linha, nós estamos bem. Óbvio, vai ter pessoas que amam, vai ter pessoas que só são médias, vai ter pessoas que odeiam. Mas 9 fora, 1.600 pessoas, traduz isso no dado. O dado está dizendo, olha, você está em linha com o que o mercado está fazendo. Quando você tem um dado muito acima disso, preocupante. Porque fazendo drill downs ali, pegando fotografias mais granulares, o que você vai perceber? Times mais sêniores tendem... O
pessoas mais sêniores tendem a aceitar menos as sugestões do AI Assistant. Pessoas mais júniores tendem a aceitar mais. Se você tem isso ali muito para cima de 37, você começa a falar, preocupante. Talvez o time está confiando demais, está juniorizado demais. Mas a gente está ali dentro do patamar que os relatórios, enfim, que os benchmarks dizem que são aceitáveis. E aí, na prática, se você não gosta desse AI Assistant, você tem outros 4 hoje. Escolhe um. A única opção que não existe é não usar. Essa é no-brain. Agora, escolha aqui, a gente tem vários sabores. Não, e é interessante também falar que não só para times de desenvolvimento, né, Henrique? Todas as áreas do iFood, assim. Então, mesmo que você não seja uma pessoa desenvolvedora, a ideia é que você use AI para acelerar, enfim, ajudar no seu dia a dia, para refinar tarefas, enfim, coisas que talvez você acredita que possa acelerar aí no seu dia a dia e até redução de carga cognitiva com coisas que são muito manuais, enfim. Tá bom. Você citou isso agora, né? Que a única opção que não existe é não usar. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso de vocês. Desculpa. Por que é no-brain usar, né? AI, né? Porque assim, tá mais que dado, evidente, escrito o poder que a generativa tem e fechar o olho para isso é simplesmente fechar o olho para o futuro que está aí. Uhum. Nós tanto não acreditamos que AI vai substituir o desenvolvedor, o engenheiro, que a gente tem expectativa de ter 10 mil engenheiros no iFood. Então esse programa Relação Tech que a Lari está falando, somado a outros programas de jovens talentos que nós temos. E parente, quando a gente fala de jovem talento, a gente não está falando de jovem talento enquanto uma pessoa jovem. O jovem talento pra gente é uma pessoa de até 3 anos de experiência. Então eu conheci um jovem talento esses dias, Lari. Acho que o desenvolvedor front-end tem 44 ou 45 anos. Legal. Mas ele é um jovem talento nosso. Eu ainda tenho experiência, eu ainda tenho esperança ainda. Então assim... Tem 3 anos para começar. Então é isso que é o nosso jovem talento. Mas não utilizar AI Assistant ou ferramentas de AI dentro do seu dia a dia de trabalho é literal falar, olha, cara, você não está conectado e alinhado com a cultura da empresa. Você está vivendo uma realidade paralela do qual a gente não acredita. Uhum. Então, se você não aceita esse direcional, talvez essa empresa não seja mais para você, sabe? O iFood tem muito disso, muito dessa comunicação muito clara, assim, a gente chama do Johnny na sala e Brutal Facts, sabe? Massa, que legal, tá bom. Beleza, e além de AI e dessa experiência do desenvolvedor, aonde mais AI tem ajudado vocês, assim, né? Eu sei que AI já trabalhava muito antes, né? Eu já contei aqui umas histórias que eu trabalhava quando teve o boom do Uber no Brasil, né? Eu trabalhava numa incubadora de startups que fazia táxi. E aí eu via o desenvolvedor fazendo a inteligência por detrás, né? Para juntar os pacotes que ia entregar de táxi e de moto, né? Então, porque isso é um problema, né? Se tem um motoqueiro lá, tem um monte de coisa para ele entregar, e aí você vai mandar o cara pingado em diversos cantos, em vez de juntar tudo e o cara vai... Bom, mas contei tudo isso para perguntar de novo. Onde mais, né, isso tem auxiliado vocês, né? Não sei se em revisão de PRs, em Lint, etc. Onde mais? Boa, vou trazer aqui um exemplo pessoal, tá? Mais fora do trabalho. Eu tô fazendo minha especialização em neurociência na USP e tem me ajudado muito a estudar. Assim, é fato, assim, montar planos de estudo pra mim hoje, né, eu tenho pouco tempo, enfim, eu preciso demandar outros tempos, a gente precisa viver também, né, fazer feira, fazer mercado, levar cachorro pra passear, enfim, a gente precisa viver além de tudo isso, e tem me ajudado muito a estudar, assim, isso é inegável. Eu pude experimentar, né, eu terminei a minha tese de mestrado em 2020, não tinha ainda, né, todo esse aculturamento, e agora com essa especialização que eu tô fazendo agora, tem me ajudado muito a estudar. Então, desde montar plano de estudo, pensando ali, eu criei um agente que é específico das cadeiras que eu tô cumprindo, então eu consigo jogar knowledge base acerca de todos os textos que eu preciso ler e ele resume para mim. Claro que o que eu preciso de fato imergir nos meus estudos, eu leio todos os textos, enfim, mas é uma carga muito grande, né, de leitura, que hoje eu não consigo suprir ali 100%. Então, até para estudar para prova, fazer sugestão de questões,
Então tem um agente que eu criei que é a Larissa, que tá terminando ali a especialização. Então é assim, né? Trazendo aqui um exemplo fora do trabalho, Legal. trazendo pro meu dia a dia, é isso. Então é um agente simples, com knowledge bases, com todos os PDFs, todos os textos que eu preciso ler, e me auxilia além dos planos de estudo e questões para as provas que eu tenho que fazer. Uhum. Então, trazendo um exemplo aqui do meu dia a dia, não sei se vocês já tiveram para estudos, né, até a galera que tá ouvindo a gente, mas tem me ajudado imensamente, assim, é surreal a diferença. Se eu tivesse essa oportunidade na minha tese de mestrado, provavelmente eu teria sofrido menos para escrever minha tese. Claro que eu não tô falando para ninguém escrever a tese com AI, não é esse o objetivo. Tô falando como um agente mesmo, como um tutor ali, algo que me auxilia no dia a dia. Ô, João, mais ali dentro do contexto de desenvolvimento de software, o que a gente está fazendo? Tem um case que é bastante interessante. Inclusive, recentemente a gente foi dar essa talk lá no Google Summit, e eu fico feliz de falar que a gente foi, e eu gosto de falar condição. É literalmente porque o case é bom. Porque nós gastamos só $100 por mês com esse case. A gente sabe que às vezes contas muito grandes tendem a ter espaços maior de privilégio. Não é o caso. Essa custa $100 mês. Nós temos uma solução para fazer auto-approval de código, de MR. Cara, tá dando super certo no iFood, assim, cerca de 1/3 dos nossos códigos hoje já são avaliados e auto-aprovados por essa solução nossa, pelo nosso modelo. Aqui no iFood Contexto, a gente tem um ecossistema chamado Tompeiro. Tompeiro, tá bom. Tompeiro mesmo, lá do Jacan. Então, a ideia, o nosso sonho grande, o que a gente está trabalhando agora, é que você tenha ali quase que um auxílio do dev em várias camadas da jornada de desenvolvimento de software. Então, nós desenvolvemos esse modelo que faz a autoaprovação de código, mas o merge ainda é responsabilidade do desenvolvedor, para não vir hate por aí. Calma, pessoal. E a gente acha, sim, que revisão de código é importante, mas tem um contexto específico, são micro MRs de até 30 linhas que editam, tá? Então tem uma heurística ali por trás. Aí nós desenvolvemos uma outra ferramental agora que é para fazer auto-assign. Quem aqui não vive com o problema de fiz um MR, deixa eu ir lá no canal, postar o MR e falar, pessoal, alguém aí pode aprovar para mim? Por favor. Por favorzinho. Pessoal, já tá 6 horas na fila, por favorzinho, eu preciso levar isso a produção. Cara, a gente fez uma solução agora bem legal, que basicamente ela avalia, tem várias fontes de dados, mas ela avalia quem mais contribui com aquele sistema, quem são os code owners, quem já interagiu com MRs similares daquele repositório, e a partir disso ele faz uma seleção e assigna e faz uma notificação meio DM para esse desenvolvedor. E aí o próximo passo é realmente a gente construir o ferramental para fazer o merge do código. Então, assim, existe um cuidado grande, porque obviamente a gente não quer ter bug em produção, a gente não quer ter problema em produção. Isso é o fator mais importante para o iFood. Mas a nossa percepção é que em recortes menores já é factível experimentar esse tipo de solução. E para além do processo de desenvolvimento, cara, o iFood está trabalhando forte em questão de IA para Customer Service. Então tem alguns bots de interação ali do dia a dia, ou do restaurante, ou do driver, né, que é a pessoa, o motoboy ali, ou inclusive do cliente, que interage com a Rose, com a Kari ou com a Eve, que são ferramentas desenvolvidas utilizando Generative AI nos últimos 6 meses. E também tem as plataformas que visam alavancar o uso disso. Tem qualificação de oferta, Content Search, que é aquele lá de você... aquilo ali, quando você vai pesquisar o yakisoba, não é trivial. Aquilo ali é uma big ferramenta. O catálogo de produtos é bem complexo, então tem iniciativas para falar de AI nessa agenda também. Muito legal, muito legal. Eu não sei, vocês devem ter isso, né? Porque vocês estão aí dentro, mas mesmo quem tá aqui fora e quem deve estar ouvindo a gente, eu fico pensando nisso quando eu tô pesquisando e tá carregando, né? É engraçado, porque a minha esposa, ela é neuropsicóloga. Então, para ela, aquilo é uma caixa preta. E tipo, por que essa porcaria não faz o que eu quero, esse celular? Eu tipo, calma aí.
peraí, só um segundo. Tá? Ele tá indo buscar numa fila infinita de coisas, né? Quantos yakisoba tem aqui perto e por aí vai, sabe? E não falando só do iFood, falando de qualquer coisa, assim. Mas eu acho, sempre que eu tô pesquisando, eu abro, eu fico pensando nesse formato, né? Eu tô vendo essa arquitetura maléfica por detrás. Eu acho muito legal. Eu sou um assíduo consumidor, viu? iFood. Não, por favor. Temos um desejo aqui. A gente quer ficar grandão, 100 bilhões de valuation. Quero ficar maior que a Revolut, maior que o Nubank. Esse é o sonho grande. Isso aí. Não quero mais que ninguém, quando for falar, a Big Tech começa, a lista começa por Nubank. Nubank, a gente não se importa mais com você. É a competição saudável, digamos uma competição saudável, Competição saudável, tá bom. Não, porque hoje é dia 2, hoje ninguém ama o Nubank. Hoje todo mundo odeia, porque as faturas começaram a chegar. É verdade. Pra gente que é mais velho, os boletos, né? E hoje é dia de amar o iFood, porque provavelmente os cartões de benefício foram carregados. Acabou de cair, exatamente. Acabou de cair o caju da galera. Exatamente. É hora de gastar, pessoal. Não, iFood benefício, pessoal. iFood benefício não caju, iFood benefício. iFood benefícios. Olha que vacilo que eu dei. Editor, tira isso daqui pra eu não me queimar. Não, até deixa, mas assim, é iFood benefício, é o que conta. Exatamente. Não, muito bom. Gente, eu queria saber se vocês têm aí, aqui eu tô correndo um risco de fazer uma pergunta fora do contexto, mas nosso público aqui, a turma, normalmente é de infraestrutura, são os DevOps e quem conta mentira sobre Kubernetes, né? Que fala, só um minuto, vou resolver, restartou um pod. Esse é o pessoal que está aqui. Então, eu queria saber com vocês, se vocês têm contato ou quão próximos vocês estão do caminho, né, disso tudo que a gente falou aqui, do dev e etc., como isso se conecta, né, lá para a infraestrutura. Quão apartados, quão abstraído o desenvolvedor está da infraestrutura. Quanto ele não sabe que existe um Kubernetes por detrás. Eu sei que tem Kubernetes, mas quantos desenvolvedores não sabem? Cara, essa é uma agenda. Essa eu tenho propriedade para falar um pouco, porque eu liderei o time de Kubernetes no iFood por 2 ou 3 anos, inclusive saudades. A galera tá lá, agora o Jefferson trabalha lá, aí tem o Requena que trabalha lá. O antigo Tios trabalhava com vocês, trabalhou com a gente bastante tempo em Kubernetes. Um salve pra galera lá, o da Alça. Mano, sou apaixonado por aquela galera. Isso é uma discussão tão complexa, João, porque assim, se você for olhar de uma maneira talvez pura e simples, as coisas deveriam ser tão, meio que uma visão Heroku das coisas, deveria ser tão abstraído que o desenvolvedor deveria falar, eu estou deployando uma aplicação e eu não preciso saber se ela está em Kubernetes, em Lambda ou em EC2, se ela roda em GCP ou se ela roda em AWS. Talvez esse seja uma visão, digamos assim. No iFood, a gente não tá nesse nível de abstração e talvez a gente não chegue nesse nível de abstração nunca, muito por conta até da cultura que existe, que é uma cultura do qual a gente quer que os nossos desenvolvedores tenham profundidade técnica. Então, existe aí um limiar que é muito, muito, muito difícil, que é o quanto você abstrai o que gera pouco valor para o dev, mas o quanto você não abstrai tanto ao ponto de que ele deixe de entender o que está acontecendo e, inclusive, perca ali profundidade técnica e ownership sobre o seu serviço. Então, a resposta simples é, cara, o dev sabe, sim, onde está rodando as coisas, o dev sabe como funciona um mecanismo de HPA, ele sabe ali de parâmetros eventualmente de scaling que são mais robustos, sobre quantas réplicas eu posso matar durante um rollout, quantas eu devo manter no mínimo. Então não é difícil você falar com os desenvolvedores e eles conhecerem bem desse nível de particularidade de Kubernetes. Que legal. Massa. Pod Disruption Budget, pessoal. Olha aí. Conhecem. Quantos DevOps a gente sabe que não conhece? Dev no iFood. DevOps, tome vergonha na sua cara. O Dev conhece, o Dev sabe. Massa, que da hora. Tá, e pra você, Larissa, a minha pergunta tá mais ou menos nesse sentido aqui, meio próxima, de quanto... Eu não vou perguntar quanto que um júnior tem que saber disso, né? Essa é uma pergunta cruel, que eu acho que nem faz sentido, mas
de quanto vocês dão de insumo sobre infraestrutura para que a pessoa possa se virar, mas com esse conhecimento técnico, sabe? Com essa profundidade, que se ela, de repente, curte, ela pode cavar mais, né? Perfeito. Acho que assim, cada uma tá alocada em uma área, né? Cada uma tá alocada em uma área diferente aqui no iFood. Então, a gente preza muito para que elas experimentem. Então, as jornadas e os projetos passam por todas as etapas do processo de desenvolvimento de software, mas o principal ponto é, se elas precisarem de ajuda, elas têm a quem recorrer. Então, acho que é um ponto que a gente preza muito, né? De dar essa assistência para elas pensando no projeto como um todo. Então, precisa ter esse conhecimento, mas se não tiver, a gente sempre vai auxiliar elas de alguma forma para que seja uma jornada fluida e elas consigam entregar os seus projetos. Então, pensando numa perspectiva aqui do programa. Olha, o papo tá muito legal, mas vocês sabem que eu também gosto muito de dados. E o que eu descubro é que as pessoas vão desistindo do episódio quando vai ficando perto de uma hora. Então, se vocês estão gostando do episódio, comenta aí. Eu fiquei até o final, podia ter durado mais. A gente faz uma parte 2. Pessoal, olha, esse é o momento da gente se despedir. Se vocês quiserem deixar seus últimos recados aí desse episódio, claro, né? Eu vou falando de morte, deixa seu último recado aqui, nada a ver, tá? O último recado do episódio. Se quiserem deixar agora, por favor. Boa. Primeiro, obrigada Henrique, obrigada João pelo espaço. Quem quiser conversar sobre Developer Relations, comunidades, diversidade, sobre estudos, sobre cachorros, bora lá, vamos conversar. Eu tô facinho também no LinkedIn, a Larissa Vitoriano, dá pra achar. E obrigada e até a próxima. Muito bom. Olha, quase que eu esqueci. Aos 45 do segundo tempo, a Lari me lembrou de novo, tá? Só nesse episódio ela me lembrou umas 3 vezes. Ela me lembrou de novo que agora, no dia 22 de novembro, tem o DevOps Days São Paulo. Adivinha quem vai ser o keynote do DevOps Days São Paulo? Este que vos fala. Chiquérrimo. Viu só, Luiz? Eu venci na vida. A fama chegou. Da agora pra frente, Luiz, não é mais... Não. A agenda dos caras tá muito lotada e os caras foram eliminando. Falaram, puta, não tem ninguém, cara. Quem nós vamos chamar? Chama o João, vai. É claro que eu aceitei de primeira. É óbvio. Pessoal, quem estiver ouvindo, tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui. 10% de desconto. O último lote acabou de abrir, você vai conseguir comprar pelo valor do lote anterior, com o descontinho do palestrinha. Beleza? Esse é o recadinho de despedida. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Ganhou um bônus, hein? Parabéns. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.